Oi, meu amor. Tudo bem? Eu sempre fico esperando a resposta por via som, assim, a louca, né? Eu acho que vocês vão todos me responder que tá tudo bem. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Ai, gente, a minha loucura, né? Mas eu tô super feliz da gente estar começando esse projeto finalmente. E a maior parte de vocês sabe que já é um material que eu venho escrevendo há um bom tempo, que é esse material que cruza as ferramentas de tecnologia com as ferramentas de desenvolvimento humano. E eu estou super empolgada pra gente tirar ele do papel hoje e criar coisas cada vez mais legais. Boa noite, Rafa. Andressa, boa noite. Glauco, Mari, Brudo. Ó, gente, quanta gente. Que delícia ter vocês aqui. Vamos dar só mais um minutinho, ver se o pessoal entra. Porque daí eu quero contar um pouquinho de como que foi essa ideia e por que a gente deu esse nome de Sobreviver 2021. E o carro aqui na rua... Gente, eu moro numa rua barulhenta. Então, vocês estão ouvindo o carro, né? Vocês devem estar ouvindo aqui a buzina. A gente vai ter várias interações com a rua, mas tá tudo bem. E, bom, agora aí que o pessoal já tá entrando um pouquinho mais, eu quero começar contando pra vocês que essa ideia de colocar um sobreviver no título, ela nasceu muito da nossa sensação de que, assim, existe uma certa pressão para que você passe por um momento difícil e imediatamente isso já te renda frutos, enfim, e seja uma oportunidade de crescimento e várias coisas desse tipo. E que muitas vezes, quando a gente passa por algo difícil, desafiador, ou um ano de incertezas, enfim, algo que a gente ainda não tá preparado para planejar 100% e para entender o que tá acontecendo, a gente só pensa em sobreviver mesmo. E esse é um pensamento bacana também. Basta que a gente compreenda que esse pensamento ele tem uma função de nos manter firmes no nosso objetivo. E que muitas vezes aquilo que a gente passar naquele ano não vai ser o crescimento exponencial ou o resultado desse trabalho, só que vai ser parte dessa construção. E isso é muito importante. Então tem um pessoal chegando aí mais um pouquinho. Eu arrumei minhas mangas aqui, gente, que eu tava com calor. Mas essa ideia da sobrevivência, ela normalmente é tida como negativo. E é legal a gente entender que muitas vezes a gente precisa dela. E que muitas vezes o que ela significa é apenas que a gente tomou caminhos diferentes para conseguir chegar onde a gente quer chegar. E isso é flexibilidade intelectual e isso é muito, muito positivo. Então a gente precisa estimular esse lado positivo da sobrevivência. Gui, beijos pra você na sua ilha linda. Gui mora em Ilha Bela, gente, que inveja. Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero mostrar pra vocês um gráfico. E aí, olha só, eu vou testar aqui, ver se funciona, mas eu acho que vai funcionar legal. Todo mundo vendo o gráfico? Esse gráfico, ele é o que a gente normalmente está acostumado a ver. E a gente chama esse gráfico de pensamento linear. O pensamento linear, ele é um pensamento que é aquele que a gente está mais familiarizado. Então, é o pensamento do 1 mais 1. Então, eu dou um passinho hoje, eu dou um passinho amanhã, eu dou mais um passinho amanhã. Eu tenho R$1 hoje, eu somo com R$1 amanhã, um outro R$1 amanhã. E assim eu vou andando devagarzinho em direção ao meu objetivo. Quando a gente fala de pensamento exponencial, o que a gente quer dizer é que muitas vezes a gente vai ficar patinando no começo e, enfim, e vai parecer que tu não tá indo em lugar nenhum. Então não tem esse 1 mais 1 mais 1 na sequência direitinho. A gente vai dobrando aquilo que conseguiu no estágio anterior. Então se eu conseguir, sei lá, 0,5, 0,01... no dia seguinte eu dobro, no dia seguinte eu dobro, no dia seguinte eu dobro. De uma forma que em determinado momento o meu crescimento é muito grande.
Então, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem a linhazinha do pensamento linear indo aqui. No começo, a curto prazo, o pensamento linear, ele compensa mais. Só que a longo prazo, o pensamento exponencial é muito mais eficiente, gera muito mais resultados e, se a gente for falar financeiramente, aí é explosivo. E o que aconteceu com esse pensamento? Então, tem uma universidade na Califórnia, que é normalmente as universidades onde eu faço esses pequenos cursos, que é a Singularity, e ela traz muito essa questão de mesclar essas ferramentas com aquilo que a gente sabe do desenvolvimento humano, ou da matemática, ou enfim, todas essas áreas diferentes, para compreender como gerar esse novo modelo de mercado das startups. Então, eles pensaram o seguinte, gente, o que está acontecendo com as startups? Elas fazem exatamente isso. Então, elas ficam no pensamento exponencial, patinando ali, tentando entender o mercado delas, tentando entender o cliente delas, tentando entender para onde que elas estão indo, tentando descobrir que caminho tomar, enfim, é uma bagunça. Quando você olha assim para o começo de uma startup, parece que ninguém ali sabe o que está fazendo. Só que no fim das contas, em algum momento, eles esbarram com aquele elemento X que faz com que o crescimento se acelere, porque ele junta todo aquele conhecimento. Então, eles estavam lá estudando um mercado, estudando outro mercado, estudando como que o cliente pensa, estudando como desenvolver a tecnologia. Nada disso estava pronto. Só que em determinado momento eles encontram o ponto de congruência e aí cresce de forma exponencial e ninguém segura. Muitas vezes a gente só olha para aquilo que já foi, né? A gente olha para a startup que na verdade nem é mais startup, que já se consolidou e tal, que já virou uma empresa muito grande e acha que aquilo nasceu de uma ideia que foi seguindo esse pensamento linear. Então a gente acha que aquilo nasceu de uma ideia, por exemplo, vamos fazer a Uber. E aí eles foram devagarzinho construindo um passo depois do outro. E nas startups não funciona assim. Nas startups, na verdade, vira tudo uma bagunça no começo, até que eles encontram esse ponto de congruência para crescer de forma exponencial. Isso é muito legal, especialmente quando a gente traz para a nossa vida, porque muitas vezes, dentro da nossa vida, a gente se sente assim. Então, a gente tem essa construção social de que a nossa vida tem que seguir o pensamento linear. Então, é um passinho depois do outro. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, aí eu vou à faculdade, aí eu me emprego, enfim. Aí eu começo a andar na vida, né, linearmente. E, verdade seja dita, aí eu não sei pra vocês, pelo menos a minha vida aqui, é uma bela de uma bagunça igual às startups e eu estou encontrando o meu elemento X que vai fazer o meu crescimento exponencial, que é, na verdade, aquilo que a psicologia chama de estado de flow. Então, quando a gente encontra na vida, que nem eu aqui com vocês, que estou em estado de flow, porque é algo que eu adoro, é falar sobre essa congruência de assuntos. Quando a gente encontra esse elemento que une tudo aquilo que a gente estuda, une tudo aquilo que a gente gosta, esses espaços das nossas vidas, a gente entra em estado de flow. Como as startups entram em crescimento exponencial. Ou as empresas também, gente. Aqui esse é um estudo que afeta elas, mas que não necessariamente exclui as outras empresas. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa que na nossa vida é assim, existe menos pressão para construir de uma vez uma vida de sucesso. Porque o pensamento linear, ele também trava o nosso modelo mental. Quando a gente pensa que vai de um a um, então, por exemplo, existem passinhos sequenciais e a gente tem que fazer esses passinhos, a impressão que você tem é que você tem uma linha só. E que é aquela lá, e que você tem que acertar aquela linha, porque você errou aquela linha, passou e pronto. Isso traz muita pressão pra gente, traz muita ansiedade, muita angústia. Quando a gente passa pro pensamento exponencial, é quando a gente percebe que a nossa vida, ela tem milhões de possibilidades diferentes para acontecer. E que é justamente em viver essas experiências e construir todos esses caminhos que faz com que a gente encontre a nossa curva exponencial e, em algum momento, o nosso estado de flow. E mais um gráficozinho para vocês. Eles propõem uma outra coisa muito bacana. Eu não sei se dá para ver o gráfico. Dá para ver, gente? Eu acho que a minha tela aqui
a marca de vocês. Eu espero que dê para ver direitinho. Esse gráfico, a gente chama ele de curvas S, né? Curvas individuais S. Ela vai correndo ali a linha do gráfico exponencial. Essa linha é algo que eu tenho muito carinho. Eu sempre falo para as pessoas, guarda esse gráfico. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente vê a curva exponencial, a gente também pensa nessa curva como algo que acontece de uma vez só e que acontece para uma vez na vida. Então, assim, beleza, também é uma curva só. E o que esses especialistas eles propõem é que, na verdade, os S's da curva, eles se somam. E, gente, isso é muito legal. Porque, olha só, o que eles falam é, às vezes, você inventa algo hoje que ainda não tem tecnologia o suficiente para alavancar. Mas você vai lá e constrói um pouco. Depois vem outra pessoa e constrói por cima do que você constrói. Vem outra pessoa e constrói por cima do que você constrói. E aí, à medida que você vê a curva exponencial, ela não se trata da curva de uma empresa, mas ela se trata da curva de uma tecnologia, muitas vezes. Então, por exemplo, os computadores, né, os celulares, eles não chegaram aonde eles estão hoje sendo construídos por uma pessoa só, por um momento só de mercado. Eles são uma sequência de pequenas ações que fazem evoluir a tecnologia e que muitas vezes vêm de empresas diferentes. E quando a gente pensa nisso para a nossa vida, funciona da mesma maneira. As experiências que a gente tem, muitas vezes não são lineares, elas não fazem uma curva sequencial. A gente evolui um pouco em uma coisa, daí mais para frente evolui mais um pouco por cima daquilo, mais um pouco por cima daquilo. E quando a gente para olhar para trás e ver o quanto a gente já caminhou, é que a gente percebe que a nossa curva é exponencial e, enfim, responde a possibilidades ilimitadas. E é isso que eu adoro nesse gráfico. Então, toda vez que eu olho para ele, eu penso que a cada ano da nossa vida, a gente coloca uma tecnologia em cima da outra e todas as pessoas que entram na nossa vida e dividem com a gente conhecimentos e dividem com a gente essas experiências, elas fazem exatamente isso. Elas somam por cima das outras de forma que a gente cresça todos juntos numa curva exponencial. Então, eu gosto demais desses gráficos, por isso que eu trouxe eles aqui pra vocês. Agora eu vou voltar aqui pra minha carinha. Pronto. Aí eu consigo ver melhor os comentários de vocês também. Mas dá pra ver o gráfico, tá tudo certo. Então, esse é um pensamento do Peter Diamandis. E, na verdade, assim, esse pensamento mesmo, ele vem da matemática normal. E ele foi compilado e trazido pro mundo da startup pela Singularity, para que o pensamento exponencial fosse compreendido. E as startups, elas estão sempre em busca desse crescimento exponencial, sempre em busca desse produto que vai fazer com que a curva dispare para cima e que ele responda realmente a um problema do mercado. E eu acho que assim também tem que ser a nossa vida. A gente pode muito bem se propor a resolver algo no mundo e dessa forma ir buscar conhecimento em diversas áreas diferentes e cruzar esses caminhos até que a gente encontre o nosso estado de flow. Então eu cruzo essas duas áreas dessa forma e eu acho bem bacana a gente fazer esse exercício de, afinal, que problema a gente espera resolver? Porque as startups, elas trazem essa ideia e quando a gente traz essa ideia para a nossa vida, a gente percebe que a gente cria um centro imutável. Então, a partir desse centro, a partir desse problema que você quer resolver como ser humano, em que eu quero ajudar, em que eu quero somar, você constrói muita coisa. Isso é muito bacana. E agora, então, eu vou falar um pouquinho para vocês de por que o pensamento exponencial é tão importante para as startups. Porque eles precisam, de alguma forma, fazer uma previsão de futuro. E o que acontece? No meio ali daquele caos, né, que é o início da jornada das startups, eles precisam encontrar uma forma de fazer projeções. E aí, olha só que interessante. Eles descobriram que algumas coisas ajudam. E uma delas é trabalhar focado em uma coisa só. Então, teve uma vez lá na Segunda Guerra que os americanos perceberam que eles não tinham maquinário bastante para lutar contra os alemães. Assim, a máquina deles ainda não estava tão adiantada. E eles foram lá, deram ordem
pros caras do exército lá, os capitães, que construíssem aviões melhores e que fosse assim, a toque de caixa. E os caras falaram, não dá pra construir algo nesse tempo. Esse tempo é o que normalmente a gente leva pra aprovar a documentação pra construir algo. E eles falaram, se vira, a gente tá em guerra e tem que construir isso aí. O que eles fizeram foi, eles se isolaram completamente do mundo lá num galpão e acabaram trabalhando com o pensamento livre. Então, assim, explora toda a possibilidade, explora tudo que puder e vamos construir algo e entender como é que essas coisas todas se encaixam até que a gente produza esse avião. E eles acabaram por produzir o avião em tempo recorde e instaurar um método que, se não me falha a memória, se chama Chunk. Mas eu depois confirmo isso aí pra vocês. Dentro disso, o que eles perceberam foi que não só esses elementos de isolamento, concentração total, esse desafio numa maneira certa, essa ideia, tem que construir isso aí, é verdade. A gente precisa focar em alguma coisa muito louca. A outra coisa é que eles tinham autonomia de construção total, é tipo, pensa no que vocês acharem que dá pra fazer. E não só todas essas necessidades técnicas eram importantes de serem atendidas, como também 6 características importantes psicológicas. E isso é bem legal, olha só que interessante. Eles descobriram que pessoas como Elon Musk, por exemplo, que é uma das pessoas que eu gosto pra caramba de acompanhar, e que traz muito essa visão do tipo, vamos construir alguma coisa que as pessoas nem imaginam construir. E aí, quando ele começa, ele precisa ter muita força psicológica porque ele tem um pensamento de longo prazo, que é uma dessas características psicológicas necessárias para fazer uma construção dessa. As pessoas precisam de muita força de entusiasmo, vontade de construir aquela coisa, pensamento no longo prazo, compreender por que a construção dessa coisa é importante e por que a gente precisa passar por toda aquela loucura do início até que isso seja construído. Precisa centrar o pensamento no cliente, então precisa entender o que aquele cara quer, quem é aquele cara e o que ele quer, e o que você quer passar pra ele, assim, por que esse casamento é importante, né? Outra coisa muito bacana é o pensamento racional otimista. Esse, quando eu li, eu falei assim, pronto, preciso tatuar, né? Porque, como vocês, a maioria de vocês sabem, eu sofro de positividade excessiva. E aí ele traz essa ideia, ele traz o pensamento racional otimista. E o que é isso? É a ideia de que você confia no seu trabalho, confia que vai dar certo, só que você tem argumentos racionais para essa confiança. Não é só tipo, não, vai dar tudo certo, baseado em nada. Tipo assim, baseado só na ideia de se convencer de que vai dar certo. Então, quando você traz uma racionalidade, vai dar certo porque a gente tem a formação técnica certa, vai dar certo porque a gente tem a vontade, tem o entusiasmo, tem o cliente, enfim. Quando você traz a racionalidade, esse pensamento é muito poderoso. E aí eles acabaram por listar, porque eles perceberam que quando falta o pensamento otimista racional, isso pode ser um problema para a equipe. E também confiança nos princípios básicos, ou aquilo que a gente sabe como verdade universal. E é super interessante porque nesse cenário de guerra, né, um dos princípios básicos era a questão da nação. Então, uma das coisas que eles sabiam é que, tipo, os Estados Unidos está sendo atacado e a gente precisa responder à altura. Então, esse tipo de princípio que a gente responde, é importante que a gente avalie para que a gente não responda cegamente a qualquer coisa, né, qualquer nacionalismo muito louco. Só que, ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que nos deixa fortes e que traz uma força para a equipe, uma força de identidade, de a que você responde. Isso é muito, muito bacana, porque também dá para usar na nossa vida. Então, quando a gente pensa que são esses elementos que fazem com que mentalmente uma pessoa fique forte o bastante para conseguir passar por aquele momento em que no começo do projeto tá tudo dando errado. Então aquilo lá tá uma bagunça, até que se encontra aí o pensamento exponencial, aquele foco que você quer dar e aí você consiga finalmente, enfim, avançar, né? Porque o pensamento linear, ele te dá aquela sensação de que você tá indo, né? De um em um, você tá indo, pelo menos você tá indo pra algum lugar. O pensamento exponencial, não. Ele te dá a sensação que você tá tocando em volta de você mesmo em looping eterno, até que um dia você encontra aí o que você
quer fazer realmente, aquilo que tem que ser realmente. E aí é preciso que tenham essas características, assim como a firmeza de desistir de uma ideia quando ela não tá legal, de bagunçar a coisa toda, enfim. Não ter medo deste caos. E essa é a lição desse momento da startup e que forma forças mentais muito grandes. Muito por isso que o pessoal valoriza quem fracassou numa startup. Isso é bacana também de trazer. Quando a gente fala muito desses profissionais, a gente percebe que, assim, muitos deles, eles falam que criaram uma startup X e que ela deu errado. Então, eu fiz esse projeto, tal, fiquei uns 3 anos nesse projeto e ele deu errado. E aí depois eu fiz outro, fiquei uns 2 anos e ele deu errado. Porque tudo isso é aprendizado e tudo isso é treino mental. E isso é muito legal, porque a gente não está acostumado a pensar em treinar a nossa mente. E deveria, porque ela é parte importantíssima do processo. E bom, agora que eu falei um pouco dessas questões da força psíquica necessária para o momento de caos, eu quero passar rapidinho na minha tão amada matriz de complexidade, porque é ela que vai dar entrada no nosso método KISS, que eu espero que vocês sejam super ansiosos para aprender sobre, porque ele é muito legal também. A matriz de complexidade, com alguns de vocês, a gente já fez essa aula, né? A gente já fez essa live uma vez, vamos refazer aí muito em breve, então se vocês quiserem se cadastrar, tá lá no meu link, a página de cadastro desse webinário. Vai ser uma aula muito legal, vai ser bem completa e super pesada. Então preparem caneta, mente e tudo mais para receber todo esse conteúdo. Essa matriz de complexidade, ela também foi uma aula importante que eu tive lá na Singularity e ela já... Oi, Cláudia! Ó, entraram as duas Cláudias juntas, Ju. Aproveitei para dar um beijinho para vocês. E a matriz de complexidade, ela também faz parte dessa caixa de ferramentas que a Singularity traz para a gente conseguir compreender o ambiente em que nós estamos, para conseguir lidar com ele, especialmente quando é um ambiente de incertezas. E é por isso que ela vai fazer parte aí de quase todos os dias dos hacks de como sobreviver 2021, porque aquilo que se sabe sobre 2021 é que ele vai ser um ano de incertezas. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o caos do início dos projetos ou do caos de talvez um momento de vida que tá caótico ali no começo, procurando esse elemento que vai trazer a exponencialidade, a gente fala de um dos blocos da matriz. O bloco oposto a ele é o bloco do óbvio. É onde a gente tem causa e efeito conectados. Então eu sei exatamente por que uma coisa acontece. Alguém abre a porta, a luz acende. Eu sei que se a luz acendeu é porque alguém abriu a porta. É extremamente óbvio, é extremamente simples. Esse é o oposto do caos, onde causa e efeito não tem conexão nenhuma, você não sabe por que uma coisa acontece, porque tem diversos sistemas conectados àquela coisa. E aí, o que liga um ao outro? Primeiro, eles são perigosos se conectados eternamente. Então, se você está sempre ou em um ou em outro, você pode correr o risco de cair em uma crise quando o ambiente externo está caótico. E é exatamente por isso que a gente precisa prestar atenção nesses dois quadrantes no próximo ano. Passou uma moto bem barulhenta aqui, porque minha rua é super barulhenta, então deu uma paradinha. No próximo ano, nós vamos ter um ambiente incerto, ou seja, caótico. Por isso é importante que a gente fique muito atento a tudo na nossa vida que está no caos. Especialmente se a gente pode tirar essa área da vida desse quadrante. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Por que eu trouxe o método KISS como o primeiro hack? Quando a gente está no caos, a gente precisa de um centro. E a gente precisa que algumas coisas sejam certas. Então, dentro de um ambiente de incertezas, você precisa de algumas certezas. Como no nosso trabalho, muito provavelmente, a gente não vai encontrar essas certezas, é preciso que a gente traga isso para a nossa vida. E para nossa própria compreensão sobre nós mesmos. Então, esse é o trabalho do desenvolvimento humano nesse momento, é simplificar a vida das pessoas. O que acontece quando a gente tem
pelo menos a nossa vida em um ambiente mais simples. Fica mais fácil dialogar com o caos no trabalho, porque pelo menos você permanece centrado. Então, muitas vezes a gente admira essas pessoas, né? Você fala assim, nossa, a pessoa tá lá no meio da zona total e ainda assim tá plena. Ela não tá hiper plena, gente, porque isso não existe. Ela também tá sofrendo pressão, ela também tá com diversas coisas na vida dela que estão bagunçadas e que ela precisa resolver. O que ela tá fazendo é colocar uma parte da vida dela no simples, uma parte da vida dela no modo automático para conseguir lidar com o caos de maneira menos estressante e não surtar, né? E não ter uma crise de depressão, uma crise de ansiedade muito forte que faça com que ela pare. Então, o que a gente vai fazer nesse exercício com o método KISS? A gente vai passar a colocar o máximo de coisas que a gente puder nesse quadrante do simples. E aí a gente vai entrar na nossa querida tradução, que é Keep it simple, stupid. Lembrem sempre disso. Vai virar um mantra. Girando pratinhos. É exatamente isso. Então, assim, a gente tá lá girando os pratinhos. E quanto mais pratinhos a gente estiver girando, mais doido a gente fica. Então, tem que tirar uns pratinhos daí para conseguir girar com qualidade. Esse mantra, né, ele foi me trazido por um professor de inglês. Curiosamente, foi numa aula super divertida que a gente teve, porque em inglês, o futuro é super diferente da forma como os brasileiros enxergam o futuro. Então, é difícil para os professores de inglês ensinarem isso para os brasileiros. Na verdade, para os latinos, né? Para as pessoas que têm a língua derivada do latim. E esse meu professor, ele era escocês e ele inventou essa siglazinha, né? Então, kiss é beijo em inglês e ele inventou esse método KISS. Então, toda vez que a gente usava futuro em inglês, ele falava método KISS. Keep it simple. Então, mantenha isso simples. Quando a gente traz esse jargão, mantenha simples, mantenha simples, mantenha simples, é quando a gente começa a treinar a fazer as coisas de forma mais simples possível e evitar a complexidade. Deixar o pensamento complexo para onde o pensamento complexo tem que existir. Todo tipo de problema bobo, problema menor, problema que não gera receita, problema que não tinha que estar no quadrante de urgência, que não tinha que estar no quadrante de importância. Gente, mantenha simples. Então é método KISS. E olha, eu vou dar uma dica pra vocês que é uma coisa que eu faço de vez em quando. De vez em quando, olha pra tudo que tá acontecendo na sua vida e pensa no que poderia estar mais simples. A gente encontra várias coisas, é que nem ficar limpando o armário, assim, a gente sempre encontra umas coisas pra dar, você fala, mas não é possível que eu já dei aqui metade das coisas e ainda encontro umas coisas pra dar. Porque a gente complica demais. E nós temos essa tendência a complicar cada vez mais. Eu vou explicar isso um pouquinho depois. Vamos terminar essa parte aqui da conexão dos negócios com o pessoal. E depois eu vou fazer um parêntesezinho de por que nós todos temos essa tendência a ficar complicando as coisas. Então, voltando aqui só para concluir esse pensamento, existe uma parte do inglês que eu gosto demais de falar, que é essa parte do futuro. O americano, o anglofônico, mas mais o americano, ele tem o hábito de não usar o will, que é aquele auxiliar que a gente aprende, e nem usar o going to, que é aquele futuro que ele vai acontecer, mas que ele ainda pode dar errado. Ele normalmente usa o gerúndio. E isso é muito legal, porque o que acontece? Ele coloca o futuro dele em um movimento que já está acontecendo. Então, normalmente, os americanos, quando eles falam, eu vou dar uma festa à noite, eles não falam nessa sequência, eles falam assim, eu estou dando uma festa à noite, mesmo que seja 8 da manhã. Isso significa que na cabeça deles, esse processo já está acontecendo. Então, ele já está criando esse modelo mental, ele já está vivendo isso na mente dele. E isso realmente faz diferença. Então, a gente estuda isso em várias teorias de desenvolvimento humano e a gente percebe que, de fato, mesmo na língua, isso é refletido. E é talvez, especialmente por isso, que os ingleses tenham tido tanto sucesso em tantas empreitadas que eles fizeram. E os americanos aí na sequência têm
esse hábito de sair na frente, né? Quando eles lançam alguma coisa. Porque eles começam a viver aquele futuro muito antes dele acontecer. E isso é muito bacana. Então esse também era um comentário que eu queria fazer com vocês. Eu vou deixar depois, para quem já tá no grupo lá do Telegram, eu vou deixar um materialzinho com um resumo dessas ferramentas. E aí eu deixo lá explicadinho para vocês o que eu quero dizer quando eu digo já comece a viver o futuro à medida que você tomar a decisão de que quer que ele aconteça. Isso é muito bacana, porque é inclusive isso que segura a gente naquele momento de caos. Por isso que esse é o Hack 1, gente. Então, vamos lembrar sempre, keep it simple, stupid. Não complica. E não complica pro coleguinha também. É pra ajudar todo mundo a ser simples. E olha, recentemente eu passei por uma experiência de lembrar uma pessoa que já tinha me lembrado a manter as coisas simples. E a gente percebe que isso, na verdade, é um giro constante. Então eu tô aqui falando pra vocês pra gente manter as coisas simples e talvez amanhã eu complique alguma coisa e vocês é que vão me dizer, lembra de manter simples. E é bacana falar isso porque muitas vezes a gente não se comunica tão bem quanto deveria. Esse é um compromisso que eu fiz aí um pouquinho antes de começar essas 21 lives, que era treinar uma comunicação mais assertiva. E essa comunicação, muitas vezes, ela traz esse comentário que a gente deveria fazer pro outro, que poderia ajudar o outro e que a gente não faz por medo de, talvez, dar um feedback negativo, enfim. Uma coisa que a gente tá enxergando que poderia fazer muita diferença na vida da pessoa. Então, vamos parar de receber feedbacks como algo muito pessoal, porque muitas vezes no trabalho é isso que faz toda a diferença. Então, é um outro conselho aí. Sheilinha, que bom ter você por aí. E você chegou aqui bem no momento que eu quero... Eu não sei que horas são, gente, que eu perco totalmente a noção aqui de tempo falando com vocês. Não, são 10h30, então a gente ainda tem um tempinho bacana. E agora eu queria falar com vocês, depois de apresentar todas essas ferramentas, de algo que é a causa, talvez, desse problema. E o que é isso? Nós temos a tendência a complicar as coisas. E nós também temos a tendência a analisar diversos cenários futuros na nossa cabeça até encontrar o melhor cenário. E a gente acha que isso existe, né? Então, tipo assim, vamos ficar aqui jogando xadrez. Recentemente saiu aquela série da Netflix, né? O Gambito da Rainha. Algumas das pessoas que eu já conversei, inclusive a Sheila que me indicou, que ela fica analisando as possibilidades de jogo no teto, assim. Eu fiquei imaginando todas as pessoas do mundo de noite, quando deitam pra dormir, olhando pro teto e analisando os próprios problemas, os próprios pensamentos, fazendo vários caminhos mentais de, afinal de contas, o que fazer para resolver os problemas. E por que a gente faz isso? Porque com muita frequência nós somos punidos por errar ou simplesmente porque a gente não disse a coisa certa no momento certo, enfim, por coisas muito pequenas que acontecem de, entre aspas, errado. E aí a gente começa a crescer com a impressão de que existe o caminho certo e que você não pode pegar o caminho errado. Então você precisa analisar todos os cenários antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, e olha só quantas barreiras a gente coloca entre querer fazer algo e efetivamente fazer algo. É por isso e exatamente por isso que as startups trouxeram esse modelo de permissão do erro, permissão do fracasso, valorização dos testes e valorização desse começo de tentar entender o que é que está acontecendo e qual o caminho que você vai seguir, um monte de coisa que você gosta, e, enfim, uma série de coisas que acontecem. E a Andressa falou que sou eu na vida. E é exatamente isso, são esses dois caminhos. Toda vez que uma criança cresce com mais estresse do que ela deveria ter, ela acaba por desenvolver um desses dois lados. Então, ou ela pensa demais, é analítica demais e põe barreiras demais para fazer as coisas, ou ela critica demais. Então, ela é aquela outra pessoa que põe muito
acha muito problema, acha muitas razões para não fazer, né? Então ela cria essas justificativas porque ela deveria não fazer. E isso é muito problemático, porque o mundo perde com isso. A gente desenvolve nossos talentos e aí a partir disso não faz nada, porque coloca um monte de barreiras para conseguir fazer. As startups, elas são um modelo de negócios que surgiu justamente para contrabalancear esse modelo de liderança tão autoritário que a gente tinha. Então, esse modelo de liderança autoritário, ele traz justamente isso. Ele traz essa ideia de que o chefe, ele não pode ser incomodado, ele não pode ser irritado, ele não pode ser, enfim, questionado em nada do que, sei lá, que ele decidiu. E ele também não consegue conversar, assim, não consegue criar essa relação interessante com a equipe dele. E aí o que acontece? A equipe fica tentando agradar o chefe, como se essa fosse a função da equipe, e não é. Então, assim, quando você tem um relacionamento que não tá legal, precisa sentar, precisa conversar, precisa entender o que fazer com aquele relacionamento e se entender que cada um precisa de mais autonomia, cada um precisa conversar, enfim. Isso é saudável. Agora, quando você mantém essa situação por muito tempo, você desvaloriza o talento da equipe, desvaloriza aquela formação de uma forma que as pessoas começam a colocar empecilhos o tempo todo. E isso faz com que o outro lado fique mais incomodado e você vai gerando uma disfunção muito, muito problemática. Então a gente precisa prestar atenção se nós, como pessoas, não estamos passando por um momento de grande estresse e lembrando esses momentos da infância em que a gente analisava tudo ou colocava defeitos demais. Esses são 2 sabotadores que travam muita gente. Isso é muito problemático e isso é fácil de resolver. Então veja só, a gente traz uma coisa extremamente complexa e que não é tão difícil de resolver. Porque justamente a gente tem como base o pensamento das startups e as ferramentas de desenvolvimento humano, trabalhando juntas nesse aspecto. E essa é, da minha visão, a função do novo RH, dos novos treinadores, né? Quando a gente fala das empresas que trazem todo esse preparo para o funcionário e as startups procuram fazer isso, nem sempre elas conseguem e elas podem sim ser observadas por grandes empresas para que as empresas possam trazer esse modelo para si, né? Então, gente, a minha gata vai pular em cima de mim aqui a qualquer momento. Isso é uma previsão de foresight, entendeu? Olha só ela aqui, ó. Vem dar um oi para vocês. Isso é muito importante para que a gente consiga trabalhar bem com a gente mesmo. Cada um de nós tem alguma coisa para trabalhar. Não pense que você é o único, não pense que você é a única pessoa que põe barreiras no seu próprio desenvolvimento, que põe defeitos naquilo que você faz, que se sente inseguro na hora de fazer, que fala, ai, ninguém liga pro que eu falo, ninguém vai querer saber do que eu estudei, ninguém tá nem aí pro que eu faço. Tem 30 outras pessoas que fazem melhor, inclusive a gente vai falar disso mais pra frente, tem um dos outros hacks que vai falar sobre esse olhar pra fora, saber olhar pra fora. Todo mundo tem alguma coisa e nós podemos ajudar nesse destrave da insegurança do outro, inclusive usando essas ferramentas. Então você ensina pro coleguinha a fazer o método KISS e assim que você puder, assim que você perceber que ele tá inseguro e que tá usando aí algum problema, acontece muito, a minha irmã tá aqui na live, eu trabalho bastante com a minha irmã, a gente faz isso uma com a outra, fala assim, ó, vamos fazer o simples, vamos tomar a decisão, não somos opostos ainda. Então, normalmente, eu e minha irmã, a gente tem os defeitos ao contrário, assim, é super legal. A gente entra em guerra e daí a gente chega a uma conclusão de que a gente precisa encontrar um meio termo. E normalmente esse meio termo é a simplicidade. Então, vamos pensar naquilo que realmente resolve o problema? Vamos pensar em método de design? Quando a gente fala em método de design, sabe normalmente o que a gente quer dizer? É que assim, aqui você tem, né, você coloca aqui no ponto o problema, aquilo que você quer fazer. Aí ali em cima tá a solução mais óbvia possível. E aí você questiona essa solução mais óbvia.
Porque normalmente ela é formada por algum sabotador que vem de pensamento social, que vem de medo, que vem de uma série de inseguranças. E você pensa assim, será que realmente esse é o problema? Ou será que eu tenho outras formas de resolver o problema? É quase que automático, a outra forma vem. E quando você coloca ela em ação, aí você percebe que é essa congruência entre o pensar e o agir que forma o pensar mais intuitivo, o agir mais intuitivo, o pensar mais intuitivo, e aí você começa a girar em um movimento muito positivo, criando a curva exponencial. Então, eu também aprendo muito com você, com vocês todos. Inclusive, uns comentários bacanas aqui, já vou captar isso para Alice. Cuidado com o estresse. O que a gente sabe sobre o estresse e a aprendizagem é que, assim, um pouco de estresse é necessário. Tudo que é muito fácil a gente não grava. Então, é importante que tenha um pouco de estresse, que tenha um pouco de desafio. Só que estresse demais trava o aprendizado. Então, a pessoa não se sente capaz de fazer aquilo, ela fecha e daí ela não consegue mais fazer a troca com o ambiente. Porque o aprendizado é isso, né? Essa troca constante de aprendizado e de ensino. E aí, quando você tem pouco estresse ou estresse demais, ou você tem o tédio, né? Aquela sensação de que a pessoa... é muito fácil, não tô ali presente realmente. Ou você tem o medo, que também tira a pessoa do estado presente. E aí o meio é sempre essa forma mais simples de encontrar a equação ali entre o desafio, aquilo que você quer resolver e as suas capacidades. Dando uma lida aqui nos comentários. Então, feedbacks ajudam bastante, bastante mesmo. E muitas vezes quando vem de amigos, é uma coisa que fica um pouco mais simples da gente digerir, assim, sabe? Porque você sabe que aquela pessoa, você tem certeza que aquela pessoa tá falando pro seu bem. Às vezes, quando você tem algum feedback de empresa e tal, fica um pouquinho mais complexo de digerir. Vale, talvez, conversar com algum amigo sobre isso. Eu conversei com uma amiga minha esses dias, foi bem engraçado até. E ela me trouxe algumas coisas, eu concordei com quase todas, e aí em algum ponto eu falei, opa, aqui eu acho que você tá errada e que a gerente estava certa lá. E isso é muito legal, porque você não tem nenhum viés, né? E pode e deve ajudar no crescimento aí de quem tá do seu lado. Então, a minha mensagem hoje era essa da simplicidade. Eu tenho certeza que o próximo ano vai ser bastante desafiador, ele vai ser bastante incerto. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Da mesma forma como pode acontecer alguma coisa legal, pode ser que a gente se surpreenda muito com o próximo ano. Pode ser que ele seja, assim como esse ano foi, um ano um pouco mais difícil, um pouco mais parado, né? Um pouco mais complexo. Porque mesmo quem teve algum sucesso nos negócios esse ano, estava preocupado, né? A pessoa está preocupada com a própria saúde, está preocupada com a família, está preocupada com a humanidade, com um monte de coisa que aconteceu esse ano. Então, não tem como a gente falar que é para usar uma crise de saúde, uma crise política, uma crise social. A gente está vivendo todas essas crises ao mesmo tempo. Não tem como a gente falar que o próximo ano não é um ano para sobreviver e para aproveitar esse ano para crescer. E por isso esse é o momento de montar a nossa caixinha de ferramentas e deixar ela bem equipada para o próximo ano. E dividindo isso, e trocando. Por isso que a gente montou aquele grupo. Deixar simples também é a forma que você olha para as coisas. Sim. Olhar para um problema sem olhar para a solução é operar de forma complexa. Bastante. Na verdade, quando você olha para um problema sem olhar para a solução, com frequência o que você está procurando é um culpado. E aí o que você está querendo fazer é tirar o problema aqui de perto de você. Então, assim, deixa eu achar o culpado desse problema. 2021 deve ser desafiador. Temos que nos preparar emocionalmente. Pois é, Claudinha, é exatamente isso. O nosso psicológico, isso é que é bem legal quando a gente cruza esses mundos, né? Porque o mundo da tecnologia, ele percebeu que a nossa mente, ela tem uma influência muito grande nos negócios. E que isso não vem do além. Então, assim, ninguém nasce mais preparado emocionalmente, ninguém nasce mais forte, né? Ninguém nasce com aquelas características lá, entusiasmo, pensamento de longo prazo e tal. Essas são coisas que as pessoas vão praticando
e que elas vão treinando, vão ficando melhores, e quanto mais elas se permitem errar ou compreender que aquele não era o melhor caminho para ela ou para aquilo que ela tá querendo desenvolver, mais elas se sentem resilientes, mais vem aquela confiança de assim, eu tô indo ali, talvez eu desvie, talvez eu passe por um 2021, tem um 2021 no meu caminho, só que eu tô indo ali e eu vou chegar. E isso é uma força mental muito poderosa. É bacana a gente também lembrar o outro, né? Lembrar o outro que ele vai chegar. Aquilo que você se propõe a fazer, se é um bem pra você e se é um bem pro outro, vai acontecer. Não vai ter 2021 no caminho que vai deixar isso de lado. E aí eu acho que entra um pouco também naquilo que a Rafa falou. Por definição, todo problema tem solução, senão nem é problema. É isso, a pessoa traz assim, a gente tem esse problema, esse e vamos discutir a solução. Não, mas é que a pessoa... Aí você, bom, começou a frase assim, é porque você já tá procurando alguém pra jogar aquilo pra aquela pessoa. Então, sejamos agregadores, né? É muito mais fácil você resolver logo o problema. Tava bom meu Instagram não travar, né? Meu Instagram é rei de travar. Então, só pra eu deixar, a gente tá quase lá, né? Só pra eu deixar uma conclusão bacana aqui pra vocês. Exatamente. Procurar culpado é cultural. É mesmo, gente. A gente tem essa tendência. Mas olha, tem outras culturas no mundo que também tem. Infelizmente, assim, nós estamos muito estressados. Isso é uma verdade. E a gente não vai resolver isso do dia pra noite. Então, é preciso que um cuide do outro, olhe pelo outro, sabe? E que a gente tenha, quanto mais ferramenta a gente tiver, é mais fácil de abordar o outro. Porque, às vezes, a pessoa é mais racional. Aí você chega lá com a curva de exponencialidade pra ela e fala assim, ó, tá vendo? A gente cresce, às vezes desenvolve isso aqui, acha que não serve pra nada, mas daí vem o colega e desenvolve em cima. Então, passa pra frente aquilo que você tem. Tá no rascunho, mostra mesmo assim. E aí a pessoa vai ficando menos estressada, ela vai entendendo que colaborar é mais inteligente. E ó, amanhã a gente vai falar sobre as barreiras. Então, hoje eu falei sobre a simplicidade, né? E como que a gente pode trabalhar melhor esse nosso ambiente, tanto mental quanto físico. E amanhã eu quero falar com vocês sobre um radar negativo, assim, como é que a gente percebe que o negócio tá desandando, porque isso vai ser muito importante pro próximo ano. Então, antes que o meu Instagram me derrube, eu quero deixar 1000 beijos pra vocês. Essa troca é linda e é importante. E a gente tá aprendendo cada vez mais com pessoas que fazem seu trabalho lindo. Cláudia, Sheila, Andressa, Rafa, todos vocês que passaram por aqui, obrigada. Esse é um projeto assim mesmo, é um projeto de rascunho, eu passando pra vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu considero que pode agregar, e vocês pegando isso e construindo por cima. Então, 1000 beijos e até amanhã. Gente, sem nem desligar isso aqui, acho que é aqui. Beijos, amo vocês.